Já podeis da pátria, filhos, respondente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Aloha, navegantes! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso porto. Hoje o Marujo tá festivo, pois é feriado e quem não gosta de feriado, né? E é um feriado muito importante. Hoje é 7 de setembro e há exatos 200 anos o Brasil se tornava independente de Portugal. É com alegria e inspirado por esse momento cívico que eu sinto muito orgulho de pertencer a este lugar. Sem nenhum ufanismo, pessoal, nós aquaristas somos orgulhosos da nossa biodiversidade. Eu sou suspeito para falar, pois eu sou fã de plantados e amo o visual selvagem dos plantados amazônicos com águas escuras e espécies super brasileiras. Antes de iniciarmos o episódio, um pedido. Você pode nos ouvir pela Aurelo? A Aurelo é a única plataforma que paga os criadores de conteúdo por play. Nos ouvindo por lá, você ajuda o projeto a se manter e continuar trazendo informação de qualidade. O nosso link da Aurelo está na descrição do episódio. Então, bora zarpar? É com esse espírito de orgulho nacional que eu preparei para vocês não apenas um, mas 2 top 5. Sim, isso aí mesmo. Hoje eu vou apresentar a vocês 5 espécies de peixes e 5 espécies de plantas aquáticas que podem ser considerados tesouro nacional. É a nossa fauna e a nossa flora representando e dando identidade a aquários no mundo todo. Quando a gente pensa em aquário plantado, é quase impossível não pensar nos tanques amazônicos. Eles estão presentes nos concursos de aquapaisagismo e na sala da casa de muita gente. Alguns aquaristas se especializam nesse tipo de plantado, desenvolvendo verdadeira paixão por esse esquema de montagem. Ter um plantado amazônico como forma de homenagem à nossa biodiversidade faz muito sentido e, é claro, como brasileiro, nos enche de orgulho. A Bacia Amazônica é uma das bacias hidrográficas do Brasil, considerada a maior do país e do mundo. Possui 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão aproximadamente. 4 milhões, mais ou menos, de quilômetros quadrados estão em território brasileiro. Isso corresponde mais ou menos a 42% do território nacional. Quase metade do nosso país é bacia hidrográfica Amazônia. A região abriga a maior floresta tropical do mundo. Possuímos a maior diversidade de peixes do mundo, com cerca de 3 mil espécies. O rio Amazonas é o segundo rio mais extenso do mundo, cerca de 7 mil quilômetros de extensão e o maior em volume d'água. É tanto motivo para ter orgulho que não acaba mais. Em algum momento faremos um episódio sobre os tipos de aquários mais difundidos no hobby e certamente iremos nos aprofundar no conceito do tanque amazônico. Por ora, vamos conceituar rapidamente que tipo de aquário é esse. Como o próprio nome já diz, é um aquário que busca ter características da região amazônica, por consequência, do rio Amazonas. Também temos variações que procuram destacar mais o biótopo do Rio Negro. Devido à enorme variedade de espécies, é uma boa opção para aquário comunitário. O biótopo amazônico possui algumas características específicas. De forma geral, é caracterizado por águas de dureza média, com temperaturas que vão de 24 a 26 graus e pH neutro. Esses parâmetros variam em maior ou em menor grau de acordo com a sua localização, e podem ser rios, torrentes, lagos e lagoas. No caso dos lagos, nota-se fundo lodoso, água turva e pouca oxigenação. Há presença de plantas flutuantes nas margens. No caso de rios,
apresenta um ambiente mais diversificado, que pode incluir correntes de águas claras e até águas tranquilas com muita vegetação. Das reproduções desses biótipos amazônicos são bastante conhecidas no aquarismo duas, né? A do Rio Negro, por exemplo, caracterizada pelas águas tingidas de cor escura, ocasionada pelo contato com a turfa, que tem um pH ácido, né, de 5 para baixo, porém a gente encontra esse biótipo em torno dos 6 e 6,5 também, com temperatura na casa aí dos 25, chegando até os 30 graus. Né? E das águas claras, com pH em torno do 4 ou 5 e temperatura entre 22 e 25 graus, com vasta presença de plantas superiores. Agora que você já sabe um pouco sobre o aquário amazônico, vamos ao nosso top 5 das espécies de plantas desse bioma brazuca que você pode ter no seu aquário. A gente não podia deixar de começar essa lista com a Echinodorus amazônicus, também conhecida como amazonense. A amazonense está entre as mais populares plantas de aquário. Muito resistente, de fácil manutenção, não precisa de substrato fértil ou de injeção de CO2, sendo perfeita para aquaristas iniciantes. Atinge de 20 centímetros a 50 centímetros de altura, por isso é indicada para aquários maiores. Possui belas folhas finas e compridas que criam um charmoso clima tropical. Também não poderia ficar jamais de fora dessa lista outra ilustre conhecida, a cabomba. A cabomba caroliniana é uma planta belíssima e muito comum de se encontrar em lojas de aquário. Para um pleno desenvolvimento, eu recomendo a adição de muito nutriente e CO2. Dessa forma, ela vai ficar sempre bonita e saudável. Sua propagação é feita através do corte e replantio do ramo. Quando pensamos em Amazônia, lembramos de plantas flutuantes sobre as águas. A Heteranthera reniformis não aceita submersão contínua, necessitando lançar suas belas folhas na superfície por uma questão de sobrevivência. Ideal para aquários paludários. O aquário paludário é aquele aquário que tem troncos que saem, que se projetam para fora da lâmina d'água. Então, ideal para esse tipo de aquário, ela costuma formar moitas incríveis e dá uma beleza super singular no layout do aquário. Eu recomendo um substrato rico em nutriente para o desenvolvimento pleno e a propagação é feita através do corte e replantio do ramo. Então, você vai cortando e replantando o ramo e logo você vai ter um paludário aí amazônico cheio de Heteranthera. Outra planta maravilhosa que não podia ficar fora da lista é a Myriophyllum matogrossense, ou Myriophyllum amano. É uma belíssima planta, ela requer adição de CO2 e fertilização líquida para um pleno desenvolvimento, porém possui crescimento rápido e é perfeita para quem está começando no mundo do plantado. As suas folhas vão se tornando mais largas à medida que ela se desenvolve. Ela pode atingir até 30 centímetros e a propagação é feita através de muda. E por último, eu não podia também não colocar nessa lista a Bacopa rotundifolia. A Bacopa rotundifolia é uma bela planta que possui crescimento rápido e ela chega, pessoal, até 40 centímetros. Também é legal para quem está iniciando no mundo dos plantados. Ela tem uma coloração castanha que vai aparecendo conforme ela vai se adaptando à vida submersa, né? A sua propagação ela se dá através do corte de hastes, então você corta a haste e replanta ela. Vocês podem conferir a imagem e a ficha técnica completa dessa seleção de plantas lá no nosso site, marujodeaquario.online. Você entra no site, procura a postagem referente ao episódio e vão ter as imagens dessas plantas para vocês e a ficha técnica e algumas orientações para quem tiver interessado em montar um aquário com essas espécies.
O que vocês acharam da seleção? Eu sei que tem muita planta na bacia amazônica, muita planta brasileira. Quais plantas vocês incluiriam nessa nossa seleta lista de orgulhos nacionais? Conta pra gente lá nos comentários. Vamos agora para o nosso top 5 de peixes que são orgulho nacional. Acará-disco. Quem nunca pesquisou peixe ornamental no Google deu de cara com a foto de um acará-disco. Pois é, os acarás são nossos. Quando adultos, os acarás eles chegam comumente aí até os 15 centímetros, mas pode ser que às vezes tenha um ou outro que chega até os 25 centímetros. Eles vivem mais ou menos 8 anos, gostam do pH em torno de 6 a 7,0, a dureza da água menor que 4 e a temperatura entre 26 e 30 graus, né? Para você ter acarás discos no seu aquário, precisa que o seu aquário tenha pelo menos 200 litros, né? O aquário mínimo aí que a gente recomenda é 100 centímetros por 40 por 50. Naturalmente, eles são encontrados em rios com vegetação abundante e pouca iluminação. Então, na hora de você planejar um aquário para receber acarás disco, é interessante escolher as plantas e a dosagem de iluminação adequada. O substrato deverá ser preferencialmente arenoso e macio, e os acarás não gostam de fluxo de água muito forte, então atenção aí na hora de regular a sua bombinha. O comportamento dos acarás é pacífico e gregário. Os discos, eles são peixes gregários, ou seja, eles são encontrados sempre em pequenos grupos e possuem forte hierarquia entre eles. Se você pretende criar eles em aquário, certifique-se sempre de manter eles em pelo menos 6 espécimes ou mais, ok? É uma espécie pacífica, ela é adequada para ser criada com peixes de temperamento parecido. Você não deve colocar os discos com espécies agressivas ou espécies que se alimentam muito rapidamente, porque eles podem ser agredidos ou ficar intimidados e acabar não comendo. Os acarás eles são um pouquinho tímidos. Falando da alimentação, os acarás eles são onívoros, mas eles têm uma tendência a carnívoro. No seu ambiente natural, eles comem larva de inseto, alguns invertebrados e eventualmente até frutos. No cativeiro, espécies selvagens, ou seja, espécies que são retiradas diretamente da natureza, elas podem ser muito exigentes sobre o alimento oferecido. Por isso, não indico, eu sou contra, nós aqui do Marujo Aquário somos contra, adquirir espécimes diretamente da natureza, certo? Prefiram espécimes híbridas, que sejam oriundas de cativeiro, ou seja, espécimes adquiridas de criadores responsáveis, regulamentados, enfim. Não vá contribuir com a pesca predatória. A gente tem orgulho dos nossos peixes, mas a gente precisa preservá-los, né? Então, até por uma questão de adaptação do animal, o animal, quando você retira ele da natureza diretamente para o aquário, ele vai ter uma dificuldade de adaptação. Então, prefira e saiba de onde você está adquirindo. Prefira espécimes híbridos oriundos de cativeiro que vão aceitar alimentos secos aí sem dificuldade. Os discos eles são ovíparos e atingem a maturidade sexual ali com 12 meses de vida. A fêmea vai lá e deposita os ovos na superfície de pedras ou folhas, e aí o macho vai lá e fertiliza esses ovos, né? Os ovos eclodem entre 2 a 4 dias depois da fecundação, e os alevinos eles nadam livremente depois de mais 3 ou 4 dias. As larvas são protegidas e alimentadas com o muco liberado pelos pais durante aproximadamente 4 semanas ou mais. Sobre a questão do ambiente, dificilmente os discos são encontrados nos canais principais dos rios. Eles são mais comumente encontrados nos afluentes lentos e igarapés.
Como eu disse, eles vivem em cardumes em áreas próximas de raízes de árvores e rochas. Eles gostam aí de águas brancas e calmas e poucos profundas, né? Sendo também gostam também de água com uma temperatura um pouquinho mais elevada, né? E de característica ácida. Neon. Esse é um queridinho dos aquários e eu amo esses peixinhos de cardume. Encontrado em ambiente lêntico, águas negras cuja característica é possuir o pH bastante ácido, 4, 5, baixo teor de minerais e a presença de ácidos úmicos liberados pela decomposição de matéria orgânica, muitas vezes mata ciliar presente em substrato coberto de galhos ácidos, raízes de folhas. Então, os neons, eles gostam, são peixes de água ácida e mole, né? Quando ocorrente em águas brancas, né? Vide aí o sistema do Orinoco, essas águas costumam ser claras e transparentes. O substrato aí já é arenoso, muitas vezes tem bastante vegetação aquática e vegetação ciliar, e os peixes se abrigam aí nessa vegetação. Nesse ambiente do sistema do Orinoco, o pH costuma ser ácido, 5,6, porém não é tanto quanto no ambiente de águas negras. Então você encontra eles tanto no ambiente de água negra quanto no ambiente de águas brancas. Mato Grosso é um dos tetras mais populares e coloridos. É bastante comum no aquarismo. Também é conhecido como tetra-sangue e apresenta algumas semelhanças com outras espécies, o que dificulta sua correta identificação. A maioria dos espécimes são bastante rústicos e tolerantes a diversos parâmetros e condições de água. Ele é comumente encontrado na bacia amazônica, mas também você encontra na bacia do Paraguai, bacia do Paraná e Guaporé. É uma espécie amplamente distribuída, desde o Amazonas até o Paraná Médio, incluindo a região de São Pedro, lá em Buenos Aires, Paraguai, Bolívia, zona do Pantanal e Mato Grosso, da onde vem o seu nome. Ocorre em águas calmas, com bastante vegetação, né, emergente, onde eles gostam de se esconder. Quando adulto, eles chegam a atingir 4 centímetros, mas o mais comum é 3 centímetros. Vivem em torno dos 5 anos, gostam de um pH que varia entre 5 a 7,6, a dureza da água entre 10 a 25, temperatura 20 graus a 30 graus. Se você quiser ter Mato Grosso no seu aquário, pelo menos um aquário de 54 litros aí, 60 por 30, 30, eles gostam, preferem aquários com bastante plantas, formando zonas de sombra. A decoração do aquário não é crítica para a espécie, mas eles ficam mais coloridos quando mantidos em aquários densamente plantados, substrato macio escuro. Você pode adicionar raízes e folhas secas se quiser. Essa espécie tem um comportamento gregário e são pacíficos, mas eles podem mordiscar peixes de nadadeiras longas ou natação lenta. Esse comportamento fica mais acentuado quando eles são mantidos em pouco espaço ou em pequeno grupo. Devem ser criados em pelo menos 6 ou mais indivíduos. Quando mantidos num espaço bom e numeroso cardume, costumam importunar somente indivíduos da mesma espécie, disputando ali uma hierarquia dentro do grupo e a atenção das fêmeas. Ele é um peixe onívoro, ele alimenta-se de vermes, crustáceos, insetos e secundariamente das plantas. Em cativeiro ele vai aceitar prontamente alimentos secos e vivos. Ele é um peixe ovíparo, então nas primeiras horas do dia o macho vai conduzir a fêmea a liberar os ovos que serão fecundados e sua maioria irá para o fundo, eclodem até 3 dias e as larvas estarão nadando livremente em 48 horas. Os pais não exibem cuidado parental nessa espécie. Oscar. O peixe Oscar é um dos vários tipos de peixe acará que existem. É um peixe da família dos ciclídeos e seu nome científico é Astronotus ocellatus. Tipos de peixe Oscar.
Existem vários tipos de peixe Oscar, como o Oscar albino, o Oscar albino rosa, o Oscar albino red, Oscar albino red tiger, Oscar preto, Oscar tigre, Oscar bronze, Oscar véu. O peixe Oscar ele é de crescimento rápido e é muito usado no aquarismo. Na natureza, a sua distribuição geográfica se dá na bacia amazônica e represas do Nordeste e Sudeste. Esse peixe prefere um pH ligeiramente ácido, entre 6,5 e 6,8. Quando criado em aquário, as trocas parciais de água devem ser feitas mais vezes no verão do que no inverno, em torno de 20% aí. A temperatura sempre entre 21 e 26 graus, e em temperaturas menores o Oscar pode parar de se alimentar. Então ele não gosta de comer no frio. O Oscar precisa de 12 horas de escuro e 12 horas de claro. À noite, quando em repouso, ele fica quase deitado. Você precisa de aquários de 100 a 200 litros para um indivíduo adulto. E o aquário deve estar sempre tampado, porque ele é um grande saltador. Possui coloração escura e desenhos em mosaico quando é jovem, e à medida que vai crescendo, ganha algumas manchas claras, escuras, de um verde acidentado e laranja. Na sua nadadeira caudal, existe um ocelo, uma mancha circular escura envolta por um laranja bem brilhante. O seu hobby é mexer na decoração do aquário e ele consegue levar até pedras grandes de um canto para o outro. Ele revolve o substrato, arranca a planta, enfim. Há relatos de Oscar que comem na mão do tratador, deixa até fazer carinho. Portanto, dizem que são peixes muito simpáticos e meigos quando acostumados com o dono. Se você tem Oscar, comenta pra gente como é a experiência de você cuidar dessa espécie, né? Porque eles são muito singulares. Por isso eu fiz questão de trazer eles aqui também. O pH, eles curtem um pH entre 6,5 e 7,2. Eles não gostam de água fria, então o ideal aí é que a água esteja entre 22 a 25 graus. Aquário com dimensões mínimas aí de 100 centímetros por 40 por 50. Então, como eu disse, 200 litros para uma unidade, né? Para um espécime. Então, para ambiente comunitário, seria interessante manter em aquário com pelo menos 150 centímetros de comprimento. E aí para mais de 300 litros, viu, galera? E o último peixe da nossa lista não é um peixe de aquário, mas é um peixe fenomenal. E a gente está falando do pirarucu. O peixe pirarucu é o maior peixe de escamas de água doce do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele possui o corpo em forma cilíndrica, a cabeça achatada e mandíbulas salientes. Os olhos são amarelados e a pupila azulada, um tanto saliente. Sua coloração é marrom esverdeada, escura no dorso, avermelhada nos flancos, sendo a intensidade variável de acordo com o tamanho do indivíduo e com o tipo de água que vive. É uma espécie que tem respiração acessória. Ela utiliza-se do oxigênio dissolvido na água, mas principalmente do ar, e por isso tem que subir frequentemente a superfície d'água. Pode viver mais de 18 anos. Habita principalmente lagos e várzeas e florestas inundadas. Costuma viver em lagos e rios de águas claras e ligeiramente alcalinas, não sendo encontrado em zona de fortes correntezas e águas ricas em sedimentos. Não é, como eu disse, um peixe recomendado para aquário, mas somente para tanques e lagos a partir dos 50 mil litros. Sua criação em cativeiro demanda uma grande variação alimentar e bastante espaço. É um peixe pacífico, porém vai se alimentar de qualquer coisa que couber dentro da boca, dada a dimensão que atinge. Poucas espécies são compatíveis para conviver com o pirarucu e um lago ou tanque comunitário. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse especial. Vocês já devem ter notado que a cada semana estamos testando e ajustando formatos para esse podcast. Precisamos da sua devolutiva para fazer um programa cada vez melhor. Por favor, comenta nas nossas redes sociais,
enviem mensagem pelo nosso site, dizendo o que vocês acham que está legal e o que a gente pode melhorar. Podem opinar sobre tudo, viu? Tempo de duração dos episódios, temas que trazemos, qualidade da abordagem, o que vocês gostariam. E aqui eu assumo um compromisso com vocês. Ninguém vai ficar sem resposta. Se você mandar mensagem para o Marujo responde. Quero muito agradecer a vocês pela audiência e desejar um excelente feriado. Cuidem de si, cuidem dos seus aquários, cuidem da nossa biodiversidade. Um forte abraço do Marujo e até a próxima semana. Esse episódio foi escrito e roteirizado por Diego de Oliveira. As fontes de pesquisa para elaboração do roteiro foram o site aquarismoreal.com.br, o site biopeixe.com e o site aquarismopaulista.com, além de arquivos pessoais do apresentador. A seleção da fauna apresentada no episódio é de autoria de Pedro Daut, parceiro do podcast e dono do perfil @papodepeixe no Twitter.